Amém, glória a Deus. Se você talvez vai anotar, a palavra de hoje tem um título chamado Herdeiros Meninos. Herdeiros Meninos. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4, apenas o versículo 1. Paulo, por favor, vem aqui um pouquinho. Irmãos, boa noite, paz seja convosco. Vamos nos colocar em pé, vamos abençoar neste momento a vida do pastor. E essa semana eu ouvi uma pessoa dizendo algo que falou muito ao meu coração. Ela disse assim: nós temos sido muito bem alimentados, nós temos engordados com a palavra que vem do altar para as nossas vidas, e é uma grande verdade. Então, estenda a tua mão, nós vamos abençoar. E nós sabemos que existe uma grande responsabilidade em estar aqui, mas há um grande privilégio também, de compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado no coração. E nós abençoamos, nós oramos agora. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos, Senhor, o teu servo, Pai, que irá, Senhor, nessa noite trazer a tua palavra aos nossos corações, ó Deus. Eu sei que o Senhor tem falado ao coração dele, o Senhor tem colocado, Senhor, na mente dele, algo especial, Senhor, para cada um de nós. Talvez não seja exatamente, Senhor, aquilo que nós viemos para ouvir, mas eu sei que é aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Então, nessa noite, Pai, usa, Senhor, grandemente o teu servo, Senhor. Como o Senhor tem usado, Senhor, como o Senhor tem falado muitas vezes aos nossos corações, e nós temos saído daqui, Senhor, abençoados. Que nessa noite, Pai, nós possamos ser curados, Senhor, na nossa alma, Pai. Que nessa noite nós possamos ser curados no nosso físico, ó Deus. Que nessa noite nós possamos sair daqui, Senhor, mais uma vez alimentados. Mas que essa palavra, Senhor, ela não seja somente para nós, ó Deus, mas que ela seja para aquela pessoa que precisa também ouvir e que está perto de nós, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Nós abençoamos, Senhor, a vida do pastor, da pastora, da Maju, da Rebeca. Que o Senhor esteja guardando, Pai, essa família. Que o Senhor esteja derramando, Senhor, cada dia mais sobre essa família, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e nós abençoamos a vida do teu servo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Sei que a pastora já agradeceu, mas agradeço novamente aos irmãos que estiveram na vigília sexta-feira. Quem teve aí? Levanta a mão. Foi ou não foi uma bênção? Foi uma grande bênção. Gálatas capítulo 4, versículo 1. Gálatas 4, 1. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Vou ler novamente. Digo, porém, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Guarde aí no seu coração. Volta um pouquinho para o livro de primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. O mesmo apóstolo Paulo diz: quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino e raciocinava como menino.
E quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Vou ler novamente. Quando eu era menino, eu falava como menino. Eu pensava como menino. E raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Um terceiro texto, por enquanto o último, volta mais um pouquinho, Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Um capítulo que contempla maior número de parábolas do Senhor. Lá no versículo 31, Mateus 13, 31. Obrigado. E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha. E toda a massa ficou fermentada. Amém. Feche teus olhos um pouquinho. Pai, em nome de Jesus, nós já lemos, ouvimos essa palavra. Mas agora precisamos, Pai, que o Teu Espírito Santo nos direcione, nos ensine, nos convença. E aqui, Pai, nós dizemos, tem liberdade neste lugar, Espírito Santo de Deus. Fala conosco, Pai. Eu repreendo aqui toda a voz contrária, tudo aquilo que pode tirar a tua atenção, a tua paz. E declaro que o Senhor é que vai falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Herdeiros meninos. Eu me lembro que quando eu fui para a igreja e conheci Jesus, nos primeiros meses, eu achei que eu já sabia de tudo. Eu não sei exatamente qual foi o mês, mas no ano de 2006 eu fui para o seminário em Londrina. E na estrada tinha um amigo pastor que foi comigo, pastor Gotardo. Alguns aqui conhecem. E a gente foi conversando e eu estava há menos de um ano na igreja. E ele me falava algumas coisas e eu falava 10. E ele tentava contornar alguma situação, e eu falava mais, e falava mais, e falava mais. E quando eu cheguei no seminário, eu lembro que eu comecei a assistir as aulas, e eu comecei... Você sabe quando você vai murchando? Hã? É como uma garrafa de coca que tu abre, ela está cheia de gás, e de repente tu vai lá e vai chacoalhar ela... Assim eu fiz, assim eu me senti. Eu cheguei e eu ouvi aquelas pessoas ensinando, e a gente chegava lá na terça-feira, eu acho, e voltava no domingo, ou era na quarta, voltava no domingo, e tinham várias aulas seguidas, assim. Quanto mais eu ia ouvindo aquelas aulas, eu fui murchando. Quando eu voltei, eu entendi claramente que eu ainda era um grande menino. Um grande menino. E eu não digo isso apenas por uma questão de conhecimento teológico,
conhecimento da Bíblia. Isso aí, ao longo do tempo, a gente vai crescendo. Eu digo isso em relação a tudo. Valorização de coisas que hoje eu valorizo e antes eu não valorizava. Quando eu olho para o nosso casamento, meu casamento e da Sheila, eu vejo que nós estamos juntos há 18 anos, casados há 16. E eu posso afirmar que nós vivemos os melhores anos da nossa vida agora. Sabe por quê? Porque a gente amadureceu. Eu me lembro de coisas que a gente fazia no início do casamento. Misericórdia. Não vou contar, não se preocupe. Ela já sabe aquele olhar? Né? Não vou contar. Hoje. Eu me lembro de coisas que eu falava, irmãos. E aí, pior ainda, quando você começa a lembrar de coisas que você fazia antes de conhecer Jesus. Eu não sei você, mas eu muitas vezes já senti vergonha. Agora, Jesus, veja bem, Jesus ele conta uma parábola, ele diz que existe uma pequena semente. Você já viu uma semente de mostarda? Eu devia ter trazido aqui. A semente de mostarda, ela é um pouco maior do que a parte de trás de uma agulha. Ela é muito pequena. Mas ela, quando ela é plantada, ninguém vê. Parece que ali não é nada. Mas de repente aquela semente, ela vai crescendo, e ela se forma numa grande hortaliça. Inclusive com galhos. Inclusive com a possibilidade de aves virem até ela e fazerem ninhos nos seus galhos. Como começou aquela grande árvore? Muito pequena. Muito pequena. Eu, quando escrevia essa palavra, meditava hoje, Deus me levou a lembrar de empresas hoje que são grandes. Se você for ler a história do McDonald's, uma das maiores redes de fast foods do mundo, começou numa garagem. Casas Bahia, Pernambucanas, Havan, começaram em pequenas lojas. E a grande maioria dessas empresas começou, muitas vezes, sendo desacreditada por outros sócios. A grande maioria dessas multinacionais hoje começou pequena. Pequena. O apóstolo Paulo diz que quando o herdeiro é menino, na versão NVI diz menor de idade, na NTLH diz menino, a Almeida também fala menino. Então quando o herdeiro é menino, em nada ele difere de um escravo. E o mesmo apóstolo Paulo, ele diz assim, quando eu era menino, eu pensava e raciocinava como menino. Eu falava como menino. Eu me comportava como menino. E a gente estava louvando aqui antes, e a filha dos irmãos que estão nos visitando hoje, o meu nome dela é Isabel. A Isabel, antes eu cumprimentei eles, a Isabel veio aqui, né, e eu sorri, e logo Jesus me fez lembrar, deixai que venham a mim as crianças, porque das tais é o reino dos céus. E ela veio aqui, e olhava aqui para o louvor, ela ficava, eu imagino que na mente dela, ela ficava pensando, será que um dia eu vou estar aqui? Eu profetizo que vai sim, em nome de Jesus. Mas a Isabel, né? A Isabel veio aqui, irmãos, porque ela é uma criança. Eu não vi nenhum adulto vindo aqui, parar aqui na frente na hora do louvor. E não é proibido. Não é proibido, Cléo, tu levantar aí da tua cadeira, vir aqui. Pode subir aqui no púlpito também. Mas por que a gente não faz?
Porque a gente é adulto e a gente vê uma regra, nós geramos certas barreiras. Mas os meninos, eles muitas vezes agem, as crianças agem de maneira impensada. Ou você um dia não teve que falar para o teu filho, "Psst", porque ele estava falando algo demais. Vai na casa de alguém, quando vê, o filho está falando coisa que não devia. E aí o pai e a mãe falam, "Psst". Paulo diz que quando nós somos meninos, nós falamos como meninos. Nós pensamos como meninos. Nós raciocinamos como meninos. Mas ele também diz assim, quando me tornei homem, deixei as coisas de menino. Eu acho que está muito fácil de entender o recado de Deus nessa noite. Quem já é grande, adulto, eu não estou falando apenas de idade, estou falando de maturidade espiritual. Quem já tem condições de compreender isso, se volta a fazer coisas de menino, em nada difere de um escravo. Irmãos, tem coisas que não combinam. Não combina você fazer coisa de menino se você já é adulto. Não combina. Eu aprendo algumas coisas importantes. Primeiro, não há nenhum problema em começar pequeno. Talvez tu está aqui nesta noite ouvindo pela primeira vez uma palavra. Nós temos pessoas que nos assistem, talvez no mundo inteiro, que estavam lá passeando na rede social, eu vou assistir esse culto. Talvez você nos assiste hoje e você está ouvindo pela primeira vez uma palavra. Talvez alguém um dia vai assistir e vai ouvir pela primeira vez e vai começar a pensar, mas será que eu sou menino ou eu sou grande? Você é menino. Você é menino porque o Espírito Santo ainda não consegue trabalhar o seu coração. O Espírito Santo ainda não consegue moldar o seu coração. Mas a Bíblia diz que a palavra é um alimento e nós vamos nos alimentando da palavra. Agora o problema é o seguinte, que o alimento, ele precisa gerar algo em nós. Então não há problema nenhum em começar pequeno. A semente de mostarda é muito pequena. Muito pequena. Olha só, eu notei aqui 5 exemplos. Primeiro, Paulo. A Bíblia diz que Paulo foi ensinado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um mestre, era um doutor, sabia de tudo, era um dos maiores escribas da época. Então Paulo não era burro. Paulo não era burro. Ele era inteligente. Paulo já era adulto, mais ou menos 30 anos de idade. Mas ele era menino. Pastor, mas a Bíblia diz que Paulo, ele era um mestre. Sim, mas ele era menino. Porque quando ele tem um encontro com Jesus e ele cai por terra, para onde que ele estava indo? Ele estava indo para Damasco, para prender os irmãos que falavam de Jesus. E ele tem um encontro com Jesus na estrada, e ele cai do cavalo. Quando ele está no pó, o Senhor Jesus fala com ele e diz, Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele levanta e fala o quê? Quem és tu, Senhor? Irmãos, ele conhecia a lei de cabo a rabo. Ele conhecia a lei de ponta a ponta e não conseguia entender, não conseguia discernir que a lei apontava para o Messias que estava ali falando com ele. Então ele era inteligente, sim, ele era sabido, sim, ele era uma enciclopédia viva, sim, mas ele era um menino.
A Bíblia diz então que Jesus diz: eu sou Jesus, aquele que tu persegue. E ele então ficou cego. Ele ficou cego. E aqueles que estavam com ele tiveram que pegar ele pela mão e conduzir até a cidade. E lá um homem chamado Ananias, que numa visão ouviu do Senhor, foi lá, orou por ele, colocou a mão sobre ele, e os escamas caíram dos seus olhos, e ele voltou a ver. E a Bíblia diz que logo foi batizado, e logo ele pregava nas sinagogas. E sabe o que aconteceu nas primeiras vezes que ele foi pregar? Os judeus tentaram matá-lo. E sabe o que Deus fez? Escute isso. Deus permitiu que ele fosse salvo, desceram ele por um cesto, pelo muro, e ele foi levado de volta para onde? Para uma cidade chamada Tarso. Qual era a cidade natal dele? Para onde ele foi levado? E lá ele ficou mais ou menos 3 anos e meio. Até que o Senhor um dia disse aos apóstolos: vão a Tarso e tragam Saulo, porque agora ele me é útil para o Evangelho. Eu lembro a primeira vez que eu fui pescar de carretilha. Quem já pescou de carretilha sabe. Você vai lá todo pomposo, tinha comprado uma carretilha nova. Irmãos do céu, eu tive que jogar fora a linha de tanta cabeleira que deu. Mas eu achei que já sabia. Sabe de uma coisa, irmãos? Muitas vezes na vida a gente acha que já sabe. Muitas vezes a gente acha que já sabe tudo, ou que já sabe o suficiente. Estava ali um cara que talvez em termos de conhecimento teológico, botava no bolso os 12. Vem o Senhor e fala: volta para a tua terra natal. Lá ele foi ministrado por 3 anos pelo Espírito Santo. Até que o Senhor diz: agora ele me é útil. E sabe de uma coisa? Se não fosse isso, Paulo não teria escrito: quando eu era menino, eu pensava como menino, eu raciocinava como menino, eu falava como menino, mas quando eu me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de mim. Paulo viveu na prática isso. O problema não é você ser menino. Todos nós somos ou fomos um dia. Então o problema não é começar pequeno. Não sei como é que você se enxerga hoje, como cristão. O problema é em permanecer pequeno. Quando você planta algo, o que tu espera? Que cresça. Que cresça. Então, irmãos, Gideão começou pequeno, se transformou num grande guerreiro. Quando o anjo apareceu para ele, o anjo disse: o Senhor é contigo, valoroso guerreiro. Ele olhou e falou: eu? Quem já leu Juízes 7:8? Eu? Aí ele vai lá e faz os testes da lã, lembram? Agora só a lã. Não, agora só do lado da lã. Não é? E aí ele monta um exército. E Deus vai mandando tirar, até que sobra só os 300.
E ele se transforma num juiz em Israel. Como que ele começou? Fala comigo, pequeno. Pequeno. E Eliseu? Um profeta que fez 2 vezes mais milagres que Elias. E Elias nem a morte não enfrentou, Paulo. Ele foi arrebatado. Ele foi levado numa carruagem de fogo. Eu quero abraçar esse povo no céu. Elias e Enoque. A Bíblia diz que Enoque, Deus o tomou para si. Eu quero ser um Enoque. Mas Eliseu começou como? Onde é que ele estava? Estava arando a terra. Então quem olhava Eliseu lá com os bois, podia dizer assim, esse aí vale alguma coisa? Quando falaram, Everaldo, que o Messias estava entre eles, entre o povo de Israel, e daí perguntaram, mas escuta, esse Jesus aí veio da onde? Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Não, não era coisa boa, era o melhor dos melhores. Era um nome sobre todo nome. Era o único que é digno de todo louvor e toda adoração. De onde ele veio? De Nazaré, uma cidade desacreditada. Eu sei que eu estou dando muito exemplo, mas vou dar um último. A gente falou aqui de Davi, né? Domingo passado. Quando Saul olhou para Davi e entendeu que Davi queria lutar com o gigante, o que ele pensou? Esse aí é muito pequeno. Sim ou não? A Bíblia inclusive diz que ele não tinha cara de guerreiro. Ele era pequeno. Então o problema não é você começar a tua história como cristão pequeno. O problema é você permanecer pequeno. Quando Jesus chama Pedro, lá naquela pesca milagrosa, a Bíblia diz que ele estava desanimado, e Pedro, afoito do jeito que era, falava pelos cotovelos. Eu fico imaginando quanto que ele estava xingando lá, lavando as redes, esbravejando. De novo não peguei nada. Quem é pescador aí, o Naivo está aí, né, Naivo? Se tem uma coisa triste, tu ir pescar, ficar o dia inteiro e não pegar nada, né? E aí Pedro estava lá lavando as redes lá e aí ele ouve de Jesus, posso pegar o teu barco um pouquinho? Jesus ensina. Aí quando Jesus termina, chama ele, Pedro, vai lançar as redes num lugar onde as águas são mais profundas. A primeira resposta dele qual foi? Senhor, você pode fazer comigo assim uma cara, fala assim, Senhor, faz. Olha para quem está do teu lado, fala para essa pessoa assim, fala assim, Evandro, né? Fala Jorge, né? Elvis, né? Mas, já que é o Senhor que está dizendo, às vezes o que salva a gente é o mas. Não é? Você não vale nada, mas... Pode completar a frase. Gente, não tenha medo, é assim que Deus nos vê. Você não vale nada, mas... Eu gosto de você. E essa aí é para você. Você e eu, nós. Você não vale nada, mas Ele gosta de você. Esse compositor, não sei quem é que compôs essa música, ele falou algo de Deus. Nós não valemos nada. Mas Ele gosta de nós. Ele nos ama. E Ele quer que a gente esteja com Ele.
Paulo diz assim: quem me livrará do corpo desta morte? Quem? Mas Ele nos ama. E aí Pedro então fala: Senhor, mas já que é tu que está falando, jogou a responsabilidade em Jesus, né? E foi, lançou as redes. Quando ele volta, os barcos cheios, ele se lança aos pés de Jesus, falou: Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou pecador. E aí eu vou parafrasear o que Jesus falou. Jesus não falou isso, falou algo diferente. Jesus olhou para ele e falou assim: Pedro, eu sei que tu ainda é pequeno. Pedro, eu sei que tu ainda é menino. Mas a partir de hoje tu vai crescer. Você entende o que eu estou falando? Jesus olhou para ele e falou: Pedro, a partir de hoje tu serás pescador de homens. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: Pedro, eu sei que até aqui tu é pequeno, mas tu vai começar a crescer. E aí o tempo passa, Pedro acompanhando Jesus, vendo o milagre e tal. Estava pronto, né? Não. Na semana ali da crucificação, Pedro olhou para ele, para Jesus e falou assim: eu estou pronto para morrer contigo. Falou ou não falou? Jesus olha para ele e fala: Pedro, Pedro, quando tu te converter, fortalece os teus irmãos. Eu leio isso, eu fico com vergonha de Pedro. Sabe por quê? Porque eu me vejo. Às vezes a gente acha que está pronto, irmão. Vou falar de novo. Pedro também, Gertrude, achava que estava pronto. E a gente começa a falar. E começa a dizer. E Jesus olhou para Pedro e falou: quando tu te converter. O tempo passa um pouco mais. Jesus é preso. Pedro nega Jesus, vai chorar. O tempo passa um pouco mais. De repente estavam todos reunidos num mesmo lugar. E ouviu-se o som como de um vento impetuoso. E desceu sobre cada um deles línguas como de fogo. E passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia. E todos ficaram cheios do... Aleluia! Passado mais alguns dias, Pedro e João estavam indo para a hora da oração, às 3h da tarde. E tinha um mendigo parado na porta do templo, pedindo esmola, esperando receber uma esmola. Pedro e João olharam para ele, Pedro disse: olha para nós. Irmãos, eu não posso mandar alguém olhar para mim se eu ainda sou menino. Como que eu vou olhar para o meu filho e dizer para o meu filho: olha, eu vou olhar para minha filha, olha para mim, se eu não tenho atitude de homem crescido na fé? Se eu continuo fazendo meninice, se eu continuo com infantilidade, com coisa que eu já deveria ter abandonado lá atrás. Aí tem pai levando o filho para o médico e o filho lá tomando remédio, tomando lá antidepressivo, Ritalina. Quando o problema não está no filho, o problema está no pai e na mãe que não cresceram, que são meninos. Aí vou para a rede social e pau nos políticos. Porque esse é isso, porque esse é isso. Quem botou os políticos lá? Eu e você. A palavra democracia é a junção de duas palavras que vêm do grego. Demo é o quê? Povo. Cracia é o quê? Poder. Então o poder é do povo. Mas como que o poder é do povo? Claro, é ele que escolhe os governantes. Então, ao invés da gente mudar o nosso pensamento e compreender que nós colocamos alguém e entregamos uma procuração para tomar decisão no nosso lugar, a gente vai falar mal de todos.
Aí eu vou lá na porta da escola, bato na... Vem aqui, porque é o seguinte, meu filho não está aprendendo. Tu está tirando um tempo em casa com o teu filho para sentar com ele, para fazer a tarefa? Tu tem conversado com a professora do teu filho para saber como é que está o comportamento? Naquele episódio, Pedro e João olharam para ele, para o mendigo, e disseram: olha para nós. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, anda. O que aconteceu com o paralítico? A Bíblia diz que de um salto ele se pôs em pé. E ele entrou aonde? No templo. Quando a gente deixa de ser menino e cresce, nós começamos a fazer milagres, nós começamos a ser referência para as pessoas. E olha, a gente olha para trás e vê que tem gente vindo atrás de nós. Pedro então faz um discurso, faz um outro discurso. E a Bíblia diz que nesses dois discursos já se acrescentaram 5.000 homens. É o mesmo Pedro. Fala comigo, é o mesmo Pedro. Mas ele não era mais menino. Não. Ele já tinha crescido. Irmãos, nós fomos plantados para crescer. Eu não vou conseguir falar tudo que eu tinha previsto, mas eu tenho certeza que eu falei tudo que o Espírito, nesta noite, queria que a igreja ouvisse. Mas quero encerrar pedindo a você que abra comigo o livro aos Hebreus. Hebreus capítulo 5. Hebreus, capítulo 5, versículo 11. Até o 14. Hebreus 5, 11. Eu quero dizer para você que está há 5, 7, 10 anos na igreja, 15 anos na igreja, 20 anos na igreja, 30 anos na igreja. Olha para mim aqui. Eu não estou falando para você que está chegando na igreja, que está conhecendo Jesus. Para você que já conhece Jesus há muitos anos. Você pode estar achando que já é adulto, mas ainda permanece menino. Nesta noite o Senhor te trouxe aqui para que você reflita: será que eu já cresci? Hebreus 5, 11. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Fala comigo, misericórdia. Lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite é uma criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Irmãos, Paulo estava dizendo aqui que haviam coisas grandes ainda que ele precisava explicar.
Eu digo a vocês, e eu entendo que Deus, o desejo do Senhor já era ter derramado muito mais do que Ele já derramou. O desejo do Senhor é que Ele já estivesse conseguindo nos ensinar e nos mostrar muito mais do que a gente já viu. E Paulo está dizendo que os hebreus, eles ainda tinham muito a aprender, mas ainda não era possível ensinar. Sabe por quê? Porque há um tempo em que eles deveriam estar comendo comida sólida. O que eles ainda necessitavam? Leite. Irmão, talvez você já deveria estar comendo comida muito sólida, mas ainda precisa de um leitinho espiritual. Isso não é mais para você. O herdeiro que ainda é menino não difere de um escravo. Está na hora de crescer. Vamos crescer juntos. Se você vai ao pediatra e você tem um filho pequeno, e eu sei muito bem o que é comprar NAN no mercado, na farmácia. É aqui que quem compra NAN aí? Ainda? NAN. Opa, tem uns irmãos que compram NAN. Leite em pó. Então o pediatra fala, ó, tu vai dar esse composto. E aí a criança começa com os primeiros dentinhos. Aí você vai começando devagarinho, dá uma comidinha sólida para ela. Agora experimenta tratar um adulto só com leite. Não vive não, irmão. Da mesma forma que eu não posso tratar um bebê com feijão. Tudo tem seu tempo. O importante é nós compreendermos qual é o nosso tempo. Onde eu me coloco? Você pode ficar em pé? Quero orar com você. Eu quero encerrar esse culto fazendo um convite para você. Um convite para tomar uma decisão. Você sabe o que é uma decisão, né? Paulo disse que quando ele era menino, ele falava, pensava, raciocinava como menino. Mas quando ele se tornou homem, ele abandonou, ele deixou para trás as coisas de menino. Eu sei que você está lembrando de coisas na tua vida que são coisas de menino. Você está lembrando de coisas que ainda você pensa, que ainda você fala, que ainda você pratica. Lembra aí. Se isso ainda tem se tornado presente na tua vida, o convite desta noite é para você tomar uma decisão de abandonar as coisas de menino. Um dia uma pessoa me procurou e me fez uma pergunta claramente assim: pastor, beber é pecado? Falei, ó irmãos, eu tenho um temor e uma preocupação muito grande de falar sobre isso no púlpito. Mas eu disse para ele, não, beber não é pecado. Ah, mas então eu posso beber. Bom, aí já é outra coisa. Tá, mas então se beber não é pecado, por que eu não posso beber? Você deve beber? Você precisa beber? O que a bebida faz? Me dê um indício de que a bebida vai te fazer melhor como cristão. Diz ele, por esse lado. Enquanto que a Bíblia não condena outra coisa senão a embriaguez, nós nos apropriamos daquilo que a Bíblia talvez não é objetiva, para dizer que pode ser feito. Eu estou citando esse exemplo. Quando fui para a igreja, mais ou menos uns 6 meses depois ainda, eu bebia, e aí o pastor ia lá em casa, eu escondia, Everaldo, a cerveja.
Você lembra, amor? Eu lembro um dia que estava eu, o Fábio, meu cunhado, o pastor ia jantar lá em casa, o pastor Eli. E eu falei, Fábio, vem antes, para a gente beber antes do pastor chegar. Olha que tonto. Olha que menino. E aí, é como se o pastor não ia sentir o cheiro. E o pastor nem aí. Eu sei que ele só orava por mim. E aí, eu me lembro que um dia eu comecei a sentir nojo do cheiro da cerveja. E eu fui e comprei uma sem álcool. Uma caixinha de uma cerveja sem álcool chamada Liber. Alguém lembra dessa? Existe ainda? Liber. E aí tomei uma, irmão, quase vomitei. Mas alemão é teimoso. Quando eu abri a segunda, no outro dia, Deus falou comigo, você não entendeu ainda que isso não é mais para você? E a partir daquele dia, eu disse, Abschneider. Vou contar um último. Meu pai fumava um cigarro chamado Monterrey. Os antigos aí vão lembrar. Monterrey. Era uma carteira marrom comprida. Lembra, Lisete? Fumava esse? Fumava? Não tenha vergonha não. Isso é coisa de menina. Tu já é uma mulher crescida. Amém? E o meu avô foi fazer uma cirurgia do coração. E o médico proibiu ele de fumar. Meu avô fumava Minister. E um dia os dois conversando. Eu me lembro, eu era pequeno. Meu avô falou para ele, ó, eu parei e tal de fumar. Mas você não é homem para parar de fumar. Imagina dois alemão. O quê? Diz o meu pai. Eu paro quando eu quero. Para nada, duvido. Eu lembro que ele pegou o binga e botou em cima de um balcão que a gente tinha e disse, a partir de hoje eu não fumo mais. Irmãos, tem coisas que a gente tem que tomar decisão. Você entende? Eu não estou falando de coisa, estou falando às vezes de um comportamento teu. Se tu sabe que tu é grosso, para com isso. Para. Se tu sabe que não pode ficar olhando para outra mulher, senão a tua mulher, para com isso. Se tu sabe que a pornografia mata você, para com isso. Se tu sabe que tem vícios, que tem hábitos, se tu sabe que tem amizades que te levam para o inferno, para com isso. Se tu sabe, e não adianta dizer que tu não sabe, porque tu sabe. Se tu sabe que tem hábitos destrutivos, espiritualmente e fisicamente, que você continua fazendo, para com isso. Para. Você não precisa mais se comportar como menino. Deixe para trás as coisas de menino. Lute contra o teu temperamento, lute contra a tua personalidade, mas tenha certeza que o teu caráter não será corrompido. Aleluia! Eu quero, hoje, nesta noite, não quero que tu tenha medo nem vergonha. Enquanto nós vamos cantar aqui, sai do teu lugar, vem aqui para frente. Cada um de nós tem algo de menino para abandonar. Porque enquanto nós formos meninos, em nada nós seremos diferentes de escravos. Enquanto cantamos, sai do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar com você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Quando há muito mais de ti pra contemplar, arrogante por tão pouco. Quando há Aleluia. muito mais de ti pra alcançar, o que é que mostras aos anjos? Faça a tua oração primeiro. Diga para o Senhor. Quais são as meninices? Quais são as coisas de criança que tu está lembrando?
Eu sei que o Espírito Santo está te mostrando agora. Fala com Ele. Vem, vamos entrar na presença, pelo véu rasgado do lado do Senhor, nos aproximar sem nenhum temor do sumo sacerdote, o nosso intercessor. O que é que mostras aos anjos? O Senhor está curando pessoas hoje. O Senhor está curando relacionamentos hoje. Santo, Santo, Todo-Poderoso, que era de vir. O Senhor está mudando a tua forma de pensar. Digno de receber a glória. Coloque a mão aí no teu coração. O Senhor está mudando você. Ele está curando. Eu vejo pessoas sendo sim curadas. O Senhor está transformando aqui casamentos que estavam prestes a se destruir. Casas cujas brigas eram constantes. O Senhor vai curar isso. Você não vai mais ligar para coisas de menino. Você não vai mais fazer as coisas que não pertencem mais a você. Aleluia. Aleluia. Sem cessar, nossa voz subirá. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Dia e noite, sem cessar, nossa voz subirá. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Você está com a mão no teu coração? Você crê que Jesus pode mudar a tua história hoje? Então, tome posse agora dessa oração. Pai, em nome de Jesus, nós unimos a nossa fé e concordamos, Pai, que a partir de hoje, as nossas vidas serão sim transformadas. Nós aqui, Senhor, confessamos, Pai, que ainda por vários momentos nós fazíamos coisas de menino. Nós confessamos, Pai, que isso tem nos atrapalhado. Mas hoje nós estamos abandonando. Nós estamos fazendo como fez o apóstolo Paulo. Estamos deixando para trás as coisas de menino. Eu profetizo um novo tempo na tua vida. Eu profetizo que você já, a partir de hoje, quando você entrar no carro para ir para casa, eu profetizo, você vai perceber que algo mudou em você. E se você tinha vontade de fazer coisa errada, você não vai mais ter. Você vai ter força, capacidade para lutar contra aquilo que não é mais para você. É chegado o tempo de alimento sólido na tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo este povo. Abençoe esta igreja. Eu já te peço, Pai, abençoe a reunião de mulheres na terça-feira. Que o teu Espírito Santo seja derramado neste lugar. Que aqui haja, Senhor, cura, unção. Eu oro por você que volta agora para a tua casa. Vá em paz. Que o Senhor cuide de você. Que o Senhor abençoe esta semana que está começando.
E que sim, a partir de hoje, você deixe para trás as coisas de menino. Vá em paz. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Abrace aí quem está perto de você. Cumprimente alguém. E vá em paz em nome de Jesus. Todo-Poderoso, que era Aleluia. de vir, digno de receber a glória, a honra e o louvor. Santo, Todo-Poderoso, que era e há de vir, digno de receber a glória, a honra e o louvor. Dia e noite, sem cessar, nossa voz subirá. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Dia e noite, sem cessar, nossa voz subirá. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Dia e noite, sem cessar, nossa voz subirá. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Dia e noite, sem cessar, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Santo, Todo-Poderoso, que era e há de vir, digno de receber a